Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção, podcast da Retemax. Meu nome é Arthur Maximiliano, um dos sócios proprietários da empresa, e hoje trouxe um grande amigo, um grande parceiro aqui nosso, Alesi Fialho, um dos sócios proprietários da Comac, uma das empresas do agro, parceiro, cliente, amigo, enfim, a gente já tem várias trajetórias. A gente vai conversar um pouquinho aqui de gestão e liderança na área do agro. Ele vai se apresentar aqui pra gente. É um grande prazer. A gente está já planejando esse episódio há muito tempo, Faz tempo. E agora deu certo, estou muito feliz. Alesi, se apresenta aqui pra galera, quem é você, que é a Comac, e a gente começa já nosso bate-papo de gestão e liderança. Não, maravilha. Primeiro, obrigado aí, Arthur. Show de bola, faz tempo. Faz Mais de meses ano, já, né? já. Sei lá. Mas deu certo, né? Graças que bom. a Deus. Mas assim, meu nome é Alesi Fialho, eu tenho 35 anos, sou sócio proprietário do grupo Comac. Nós somos hoje concessionários de tratores da marca LS Tractor para metade do estado do Sul Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Uau. Bom, a empresa ela acabou de completar 49 anos. Meu pai que foi o fundador. 49 já, Alesi? 49 anos. E que eu tô ano que vem 50, então. 50. Ano que vem é um ano especial que nós vamos ter que fazer uma bela festa. Pô, eu quero estar lá, hein? Sim, com certeza. Que massa. E, bom, eu e o Álvaro, que é o meu irmão e meu sócio, a gente está à frente da empresa, já vai fazer 14 anos. 14, cara. Então, dessa história de 49, 14 são nossos, né? E a Comac, o grupo Comac é uma concessionária de tratores e a gente busca trazer soluções para o produtor rural. Não é só vender trator, né, Arthur? Uhum. A gente precisa estar junto, precisa ajudar, porque no final, a venda não é só venda de trator. No final, o produtor rural ele precisa ter lucro, precisa ter rendimento. E aí, com esse rendimento, ele vai investir em novos tratores e por aí vai. Então, nós não podemos ficar só na questão da venda do trator. Não é apenas isso, né? É também dar solução para ele, Isso. né? Vejo que vocês hoje vocês também estão nessa pegada de tecnologia, os drones, né? Há cada vez mais um pé na educação, né? Nos eventos, né? Então vocês estão criando um grande ecossistema para o agro e sendo um dos pontapés, né? Isso, a ideia é ser parceiro do produtor rural, esse que é o ponto focal, né? Então, assim, nós vamos tentar ajudar ele com eventos. Inclusive, um evento vai acontecer agora em março. Ô, louco. De antemão, ninguém tá sabendo, é segredo aqui, ó. Isso aí é verdade. É lançamento. E a ideia desses eventos, literalmente, é isso. É trazer conteúdo para o produtor rural para ajudar ele na gestão da fazenda. Ajudar ele a ter mais rendimento, a otimizar. E aí, dessa maneira, com certeza, no futuro, ele vai lembrar da gente, vai ativar a questão da reciprocidade e a gente vai passar a ter uma conversa, né? Que maravilha, Alesi. Vamos começar nosso bate-papo aqui, esse primeiro bloco. A gente vai fazer muitas perguntas norteadoras, né? Para poder extrair máximo o seu DNA aqui para o nosso episódio. E já vou fazer a pergunta desafiadora aqui, né? Se você já errou feio, Alesi, você já teve algum erro feio na gestão da empresa? O que você aprendeu com esse erro? Diversos, né? Diversos, nesses 14 anos aí. Mas, assim, eu me recordo bem, como exemplo, foi um erro que eu cometi ali por volta de 2020, mais ou menos, 2019. Naquela época, a Comac ainda não estava do tamanho que está hoje, então era eu e o Álvaro na direção. Nós não tínhamos gerentes, supervisores na equipe, nem nada. E aí, quando a gente resolveu criar esses cargos, o primeiro cargo que a gente criou foi um supervisor comercial. E aí, lógico, com aquela imaturidade da época, né? O que a gente pensou? Vamos pegar o nosso melhor vendedor. Porque ele é o melhor tecnicamente, é o cara que tem um relacionamento diferente com o cliente, e ele vai passar isso para a equipe. Tá feito, a escolha tá simples, vamos embora. E aí subimos o cara de cargo. Só que assim, a gente não preparou ele para a liderança, não nos preocupamos com isso. A gente simplesmente deu o cargo para a pessoa e se vira. Resumo da ópera. Perdemos o melhor vendedor, ganhamos um supervisor ali, um líder despreparado, que bagunçou ainda mais a questão. E aí até que durou um certo tempo, porque ele tentou, mas passou ali coisa de um ano e pouco, acabamos tendo que desligar, né? Então, esse foi um erro assim que... A parte da liderança ela é muito importante, né? Não tem jeito. Bastante, né? E você acredita, Alesi, até dessa pergunta, a liderança ela envolve mais o comportamento ou a técnica? O que você acha? Eu acho que é mais o comportamento. Eu até vou usar como exemplo um conhecido nosso, que você tem, que é o meu gerente comercial hoje, que é o Kessler. Fantástico.
O Kessler, ele era do mundo dos supermercados. E quando a gente resolveu contratar ele é um cara que nunca tinha pisado numa fazenda, se duvidar. Então, assim, não tinha nada do agro. Mas como era para um cargo de liderança, e eu já tinha aprendido a lição, então o que eu buscava? Eu buscava um perfil de líder. Eu não estava preocupado com a parte técnica. A parte técnica, ele vai aprender durante o tempo, até porque ele já tem a equipe formada, que são técnicos. Então, eu precisava de um cargo de líder, um líder realmente, esse perfil. Então, era isso que eu estava buscando, tanto que o Kessler já está há 3 anos com a gente lá, está indo super bem, um sucesso. Então, Fantástico. Ele gravou aqui podcast também com a gente. É. Então, eu acho que é mais isso. Para cargos de liderança, eu me preocuparia muito mais com o perfil de líder do que a parte técnica. A parte técnica se aprende. Que legal, cara. E dessa trajetória também, Alesi, eu vejo que são muitos aprendizados, assim, para lidar com pessoas, né? Porque você falou do comportamento, envolve mais pessoas, Sim, né? sim. E como que hoje você também, como líder, consegue conversar, alinhar com as pessoas? Você tem alguma ferramenta que você faz de alinhamento? Qual ferramenta que você usa de alinhamento hoje? Eu poderia falar que é o feedback, né? É um nome muito bonito, né? Mas, assim, vou falar de mim. Eu gosto muito de ser franco. Eu gosto de ter alinhamentos francos. De falar para a pessoa... Hoje eu tive um alinhamento, por exemplo, com o meu coordenador administrativo. Então, eu gosto de sentar, dizer para ele qual que é a visão que eu estou tendo do que ele está fazendo, como que ele está indo na minha visão, e aí eu dou abertura também para ele falar a parte dele, né? Porque às vezes também eu estou um pouco distante, talvez eu não veja realmente o que o cara está fazendo, ou as dificuldades que ele está enfrentando. Então, eu gosto sempre de ter uma conversa muito franca, olho no olho ali, falando as partes boas e as partes ruins, né? Que E legal. isso é uma coisa que eu aprendi também nos anos, porque no início, vou te Não falar, assim, meu Deus. Você foi se moldando, né, Leslie? Assim, foi bastante treinamento. Eu falo isso porque eu até comecei... Eu acho que você também está nessa trajetória das redes sociais, postando Sim, mais, sim. se desenvolvendo ali. E eu fiz muito curso de oratória, treinamento. Você também teve que fazer isso? O que você fez para conseguir se comunicar melhor, liderar melhor, se posicionar melhor? O que você tem feito, assim, para uma pessoa que é mais introvertida? Como que você acredita que dá para se desenvolver? Eu vou te responder, mas eu vou voltar até um pouquinho antes. Legal. O que acontece? Quando eu assumi a empresa junto com o Álvaro, foi um falecimento repentino do meu pai, né? Foi do nada. E eu não estava na empresa, não fazia parte, o Álvaro também não. E, querendo ou não, a gente nunca foi preparado para ser líder pelo meu pai. Meu pai liberou a gente, vai fazer faculdade, vai fazer outras coisas da vida, e se no futuro vocês resolverem vir para a empresa, sejam bem-vindos. Mas como foi repentino e a gente não tinha sido preparado para a liderança, então colocou lá, eu era um guri, eu tinha 21 anos de idade. Caraca, Leslie. Nunca tinha liderado ninguém e caí de paraquedas lá e a gente teve que se virar. Então, assim, eu venho amadurecendo essa questão há anos, porque se você pegar e falar o que você mudou, eu mudei tudo. Mudei tudo desde o início. Então, assim, é um amadurecimento de anos. Como eu falei, a questão de falar francamente com os colaboradores, no início me dava um frio na barriga ali, meu Deus do céu, ter uma conversa difícil com algum colaborador, né? Mas, enfim. E aí tem uns dois... Eu sempre fui um cara muito introvertido, tanto que eu cuido da direção da parte financeira da empresa, o Álvaro que fica na parte comercial. Mas eu percebi, já tem uns 2 anos, o quanto é importante essa questão da comunicação, a questão de aparecer, de a empresa ter a cara do dono ali à frente, porque pessoas compram de pessoas, né? Gente compra de gente. Então eu vi isso e comecei a me desenvolver. Então, assim, eu fiz vários cursos lá em São Paulo, fiz uma imersão no acelerador empresarial que você legal, participou. a gente se conheceu lá, né? E além disso, Legal. eu também fiz um curso de oratório ano passado. Então, tudo isso é buscando isso. Tirar essa timidez, tirar essa preocupação e poder falar mais. Porque, assim, no final, Arthur, a gente tem muito medo do quê? Do julgamento, né? A gente não quer ficar para trás, assim. Tem medo do julgamento, ou dos ficar famosos. menor do que a pessoa, né? O ego atrapalha bastante a gente. Só que, assim, um ponto que eu aprendi nos últimos anos é o seguinte, que o julgamento ele vem das pessoas mais próximas. Não das pessoas que não te conhecem. Ou seja, quem muitas das vezes vai te julgar é seu amigo. Isso. E às vezes o cara que tá longe fala assim, pô, esse cara é legal. Esse cara é bom. E por aí vai. Então, assim, você se prender por causa disso, não dá. Então, esse que é um ponto, né? Legal. De liderança, assim, o Alesi, a gente falou dos erros, né? Mas qual que foi a decisão mais difícil e que mais te marcou como líder no grupo Comac? Ah, essa é boa. Bom, não foi a decisão mais difícil, porque na realidade ela foi uma decisão simples. Mas ela foi
uma das mais que me marcaram e mais me amadureceram. Chego até a ficar um pouco emocionado lembrando. Mas assim, o que aconteceu? Isso já tem lá seus 7, 8 anos para trás. Nós tínhamos, naquele momento, a gente estava com 2 lojas aqui em Campo Grande, e a gente tinha uma moça de limpeza para cada loja. E aí, por questão de corte, de custo, de despesa, eu falei, cara, vou desligar uma delas, porque com uma moça da limpeza, ela intercala entre os dias e limpa uma loja a cada dia. Tudo certo. E aí, quando eu falei com o meu RH, eu descobri que uma delas, que era uma senhora que já tinha um pouquinho mais de 50 anos, ela estava no último dia de experiência. Bem no 90 dias de experiência. E como eu não tinha nenhuma reclamação das duas, as duas limpavam muito bem, eu tomei a decisão por ela, que foi uma decisão simples. E uma decisão muito lógica da parte de gestão. Sim. Por questão financeira. Acabei pegando ela de surpresa, porque infelizmente ela não tinha tido um feedback negativo, então ela achava que está indo tudo bem. Acabei pegando ela de surpresa e desliguei ela. E aí o que aconteceu? Até aí tudo bem, mas assim, passou-se alguns dias, uma semana no máximo por ali, eu fiquei sabendo que o marido dela era depressivo. E com essa notícia, que foi uma notícia ruim só, porque ele já estava bem depressivo, ele acabou se suicidando. Você tá louco. Então, assim, não me marcou no sentido de eu amolecer, de eu achar que eu tomei a decisão errada. Não foi esse o ponto. Mas, assim, me marcou porque naquele momento eu vi o quanto que a gente tem de responsabilidade sobre a vida das pessoas. Que nós, como gestores, vou pegar o meu caso, eu tenho hoje em torno de 55 funcionários. Então, são 55 famílias que dependem da minha empresa. Isso sem contar a minha família e a família do Álvaro. Então, são 57. Sim. Então, toda decisão que eu tomo na empresa, ela vai resbalar nessas famílias. E acaba resbalando em pessoas até que eu nem sei que existem, como foi esse caso. Então, isso mostra a responsabilidade de um gestor, a responsabilidade de um líder. Por exemplo, você tem quantos colaboradores aqui hoje? Vai fazer... São 12, se não me engano. 12. Então, você já tem 12 famílias pela qual você é responsável. Então, uma decisão errada que você tomar vai causar prejuízo. Uma decisão correta de crescimento, a empresa está crescendo, tendo lucros, vai trazer coisas boas. Então, isso mostrou para mim, nessa época, a minha responsabilidade, como eu tenho que tomar as decisões pensando muito bem. E não só em mim, né? É desafiador. Você até me lembrou agora um caso, Alesi. No meu livro, Sussurros Empresariais, o segundo conto, que é Chamas da Vingança, conta um pouquinho exatamente disso. Quando às vezes a gente demite uma pessoa e não sabe a trajetória dela, né? Durante esse conto, acontece uma demissão em massa e uma dessas pessoas que é demitida coloca fogo num dos carro no fogo, fogo no carro, num desses, aí tô trocando, num dos diretores, né? E porque o filho dele é autista. Olha aí. Entendeu? Porque muitas vezes a gente não sabe a informação por detrás, né, da história da pessoa, né? Legal, me lembrou. E até me leva a outra pergunta aqui, Alesi, que é o seguinte, né? Poxa, assim, querendo ou não, você acabou tomando essa decisão e talvez e foi a melhor, né, para a empresa, né? Naquele momento, sim, né? Mas você acabou tomando uma decisão assim, sem saber todas as informações, né? Como que você faz para tomar uma decisão quando você não tem todas as informações ou muitas das vezes está no escuro? O que você faz? Você tem algum método, feeling? O que você acha? Olha, eu acho assim que no mundo empresarial, primeiro que nós nunca vamos conseguir ter 100% das informações ou 100% de certeza nas tomadas de decisões, né? Toda decisão tem um risco, isso é um ponto. Isso faz parte até do nosso cargo como gestor, como líder, correr riscos. Mas assim, e não é à toa que nós somos líderes, porque são decisões difíceis. E nós temos que ser responsabilizados pela consequência dessas decisões, sejam boas ou sejam ruins. Então, de modo geral, conseguir o máximo de informação quando a gente fala de mercado, procurar cenários no mercado, saber, por exemplo, como está a nossa política. Vou pegar o exemplo desse ano, né? Se a direita for eleita, nós vamos para um lado, se for a esquerda, nós vamos por outro. Então, está tudo bem complicado. Então, assim, juntar o máximo de informação possível para tomar a decisão, mas é risco, não tem jeito. E quando a gente fala de colaboradores, eu iria mais para a linha do racional primeiro ver se a pessoa está desempenhando o papel dela, porque, convenhamos, né, Arthur, eu não posso também empurrar a pessoa, ficar segurando a pessoa lá que está indo mal, só por causa de problemas familiares dela, né?
Eu acho que ela, sim, ela é a maior responsável, ela teria que estar motivada a trabalhar. Sim. Né? Então, assim, não é uma responsabilidade minha, por mais que a gente faça, com certeza. Uhum. Mas faz parte do jogo, né? Eu falo muito que uma das nossas principais missões, né, Lesi, é a gente vender a ideia da empresa para o colaborador, né? São duas vendas que toda hora a gente faz, né? Para o cliente e para o cliente interno, né, que é o colaborador, de vestir a camisa de fato, né? A gente até escutou bastante isso lá na imersão, né? Que muitas das vezes as pessoas são fraudulentas, né? Que às vezes está lá e não está vestindo a camisa, né? Tá jogando contra. Sim. Isso prejudica bastante, né? Esse é um desafio, né? Você falou ali bastante, Alesi, de risco, né? Que toda hora o empresário, o gestor toma bastante risco, né? Eu lembro, se a gente for técnico, né? Ali na faculdade eu aprendi muito sobre criar matrizes de risco, né? Mas na prática não funciona assim, né, Não. cara? É assim, o real, o campo de batalha, a gente que tá na trincheira, né? Teve algum risco grande que vocês já tomaram, que vocês já fizeram da Comac, no grupo Comac? Qual que foi, assim, o mais desafiador? Olha, eu poderia colocar a própria bandeira de tratores nossa, que é a LS Tractor, né? O que aconteceu? Quando meu pai faleceu, a empresa vendia peças e implementos agrícolas. Nós não vendíamos tratores. Então, o próximo passo era se tornar uma concessionária. Inclusive, era o sonho do meu pai. Que legal, cara. E aí, o que fazer para se tornar concessionária? Naquele momento, nós tínhamos 2 lojas, 15 colaboradores. Era outra estrutura, bem menor. E aí, eu e o Álvaro, nós fomos numa exposição, que foi uma que teve em Cascavel, que tem em fevereiro. Teve na semana passada, inclusive, essa exposição. Nós fomos em 2013. Nós fomos lá e aí a gente viu a LS Tractor, que era uma bandeira que naquele momento estava entrando no Brasil. E a gente bateu na porta deles. Naquele momento, quando a gente bateu na porta deles, a gente foi atendido por uma pessoa, não me recordo quem era, mas a primeira pergunta que ela fez foi assim: vocês têm pós-venda? Tem mecânico? Não, não temos. Vocês têm vendedores de campo para ir até as fazendas? Não temos. Cara, isso aqui não é para vocês. Só que assim, eu e o Álvaro, a gente aprendeu aquela lição de casa, né? Voltamos, e aí colocamos um vendedor de campo, fizemos um mecânico. Caraca. E aí, um ano depois, a gente bateu lá de novo. Só que quando a gente bateu lá, a gente também já tinha entendido que a segunda loja nossa era num terreno alugado. E ela não estava numa localização boa. E não sei dizer se é coincidência, se é Deus, o que foi, mas assim, colocou um terreno na nossa frente, um terreno bem grande, numa localização que não existe melhor. Tá lá no centro, tá de frente com várias concessionárias de tratores, no local que é o local das concessionárias. E naquele momento o dono era um cliente nosso e ele estava apertado financeiramente, então ele estava muito aberto a uma negociação e acabou dando certo. A gente colocou uma casa, colocamos 2 terrenos que a gente tinha na época e mais um financiamento do banco. Então a gente acabou, essa foi, eu diria que o maior risco que a gente já tomou, porque a gente comprou um terreno que a gente não tinha condição de comprar. Compramos esse terreno e aí fomos lá e batemos na LS novamente. E aí, com esse terreno, com um mecânico, com um vendedor de campo, vocês começaram. Aí a gente conseguiu a bandeira de tratores da LS Tractor. Que legal. E aí tem outro ponto, né? Uma bandeira, ela também não é barata. Manter ela. Manter. Você não compra a bandeira, mas você manter é difícil, porque você tem que fazer a loja padrão deles. Você tem que ter os tratores, cada trator é uma grana preta para ter em estoque, então é tudo muito caro. Então isso aí foi um risco que, se fosse falar financeiramente, a gente não poderia ter tomado nunca. Mas foi um risco, aquele all-in, né, que se fala, que a gente fez e graças a Deus deu muito certo. A gente já está há 10 anos com a LS Tractor. Ô Alesi, você sendo mais o sócio administrativo, né, tudo mais, né, você lida muito ali com dinheiro, caixa, Sim, né? sim. Quando ele está apertado, o que você geralmente faz, assim, para poder tomar melhores decisões ou melhores ações? Você junta os líderes, você vai só com você e com seu irmão discutindo, seu sócio, ou você... Como que você faz nesse momento de aperto? A gente está literalmente nesse momento. Esse que é um ponto. Porque se você então, como que vocês estão fazendo? Pois é. Porque, assim, o agronegócio aqui no Mato Grosso do Sul, ele já vem de 2 anos ruins. 2024 e 2025 foram anos ruins para o agronegócio, infelizmente. E nós entramos no ano de 2026, que tem uma incerteza muito grande. E isso aí trava mais ainda o produtor rural. Então, a gente está exatamente nesse momento. Olha, é um momento, assim, que
você tem que fazer corte de custos, corte de despesas. Eu até vou usar uma frase que o meu padrasto, o Samir, gosta de falar, mas ele fala assim que é igual cortar unha. Você vai cortando até sangrar. Começou a sangrar, você para. Porque você não pode também acabar com a operação, né? Tirar a qualidade da operação. Então, assim, corte de despesas, corte de custos, analisando cada gasto, cada centavo gasto. E, às vezes, também pensar até no recolhimento, né? De diminuir um pouquinho a estrutura, dar um passinho para trás, para passar por esse tempo, por essa fase, para daqui a pouco conseguir galgar coisas melhores, né? Cara, boas dicas, práticas, hein, Alesi? Muito bacana, né, cara? E na sua visão, Alesi, o que quebra empresa no agro hoje em dia? Qualquer um que entrar, qual que é o desafio que vai ter? Olha, desafio no agro, eu vou te falar assim, que é a questão da gestão. Porque quando você pega no agro, tudo é muito dinheiro. É um dinheiro imobilizado muito alto. Se você vai comprar uma fazenda hoje, são milhões. Milhões. Se você resolve arrendar, é menos custo, mas também o aluguel não é barato, o arrendamento. Mas tudo que você vai fazer na fazenda, quero comprar um trator, 200 mil para cima. Quero comprar um implementos, vai gastar mais uma grana. Quero reformar o pasto, mais uma grana. Quer ver uma coisa que gasta? Fazer cerca. Sério, você não gasta dinheiro. Então, tudo numa fazenda é muito custo. É um imobilizado muito alto de dinheiro. Então, assim, quando tem um valor muito alto, se faz necessária a gestão. Esse é um ponto crítico. E aí, o produtor rural, se você pegar, ele vem nos anos de ouros, né, que vamos colocar aí uns 10 anos para trás, a margem era muito alta. Então, o produtor rural ele não se preocupava tanto com a gestão de números. Ele se preocupava mais com a operação, do dia a dia da fazenda. E essa margem, ela vem sendo amassada durante esses últimos anos. Principalmente no momento agora que a taxa Selic está alta. Tem perspectiva de baixa, mas, enfim, vai continuar alta durante o ano. Então, é um momento que se faz necessário essa questão de custos, despesas, analisar ali a margem, cuidar da gestão, né? Porque senão, um dinheiro alto imobilizado ali, meu cara, ninguém aguenta. Caixa nenhum vai aguentar. Esse que é o problema. Olha, eu tenho mais algumas perguntas para você. E, por exemplo, alguém que está travado agora, que conselho que você daria para um empresário, um produtor rural, que falou assim, cara, não sei mais o que fazer. Qual a dica você daria para ele? Olha, minha dica, assim, ela vai muito também baseada na gestão. Eu acho que o produtor rural, ele também é um empresário, né? Sim, assim verdade. Ele é um empresário. Sim, sim, com certeza. Então, assim, o empresário, de modo geral, tem que estar muito flexível hoje em dia. Porque o mundo está girando muito rápido. Todo mundo muito rápido. Agora, com a inteligência artificial, por aí vai. Então, assim, está muito acelerado as coisas, as mudanças. Então, o jeito que você trabalha hoje não é o mesmo jeito que você tem que trabalhar amanhã. Você tem que estar muito propício a mudanças. Ser flexível. Eu até gosto de usar o exemplo do GPS. Não sei se você já escutou. Qual que é? O GPS do carro, né? Perfeito. Se você fazer uma curva errada, ele fala o que para você? Para recalcular, né? Ele fala recalculando rota. Ele não fala você errou a rota. É verdade. Ele recalcula. Ou seja, ele vai recalcular para te mandar para aquele mesmo destino que você queria chegar. Então, eu acho que na gestão é muito disso hoje em dia. Você tem que você traça um plano, vai haver dificuldades, mas no meio do caminho você recalcula a rota, você faz algumas mudanças pequenas, mas para chegar naquele destino final, né? Então, eu acho que é muito disso. Então, assim, hoje, uma empresa ou um empresário que não é flexível, que está, vamos dizer, parado no tempo, esse cara está fardado ao fracasso. Pesado, hein? Mas é a realidade. Olha, Zé, uma das últimas perguntas assim, que eu queria fazer para você, que acredito que faça muito sentido, né? Vou até sair do script aqui, que a gente... Eita, que eu até tinha programado, mas é que é o seguinte, cara, qual que é um ponto de virada de chave, assim, que você teve como empresário, gestor? Qual que foi uma virada de chave grande que você teve? Qual que foi a maior virada de chave que você já teve? Eu tenho várias para falar, mas queria saber a sua. Você tem várias para falar minha? Não a sua. Ainda não sei todas, vou descobrir uma delas agora. Tá bom. Olha, é difícil falar. Eu diria que essas viradas de chaves vêm com a maturidade, sabe? Por exemplo, depois que eu tive minhas filhas, você vira pai, isso te cria muita maturidade e você vê que você não está mais sozinho, né? Tem crianças ali que dependem totalmente de você, então você tem que se automotivar.
Mas, de modo geral, cara, eu fiz uma virada de chave tem uns 2 anos, que eu comecei a cuidar demais da minha saúde, cuidar demais do meu corpo, porque eu entendo, até gosto daquela frase do Marcos Marques lá, né, que para ter um CNPJ forte tem que ter um CPF forte atrás. Comecei, igual eu falei anteriormente, comecei a botar mais minha cara à frente, sair da zona de conforto, tá mais propício a mudanças. Isso tem uns 2 anos pra cá. 2 anos que eu virei minha vida do avesso, mas tudo procurando o quê? Procurar um sucesso, né? Que legal, cara. Que bacana. Ô, Leslie, chegando pros pontos finais, só pra gente ter... Não, mas me conta um pouquinho das suas viradas. Vamos ver. Uma das viradas de chave, assim, que eu me lembro, assim... Teve várias, assim, na trajetória, né? Mas eu tava até lembrando... Hoje, mais cedo, eu visitei um dos colégios que eu fiz ali, que eu estudei, fiz cursinho e tudo mais, né? Meu professor de história... Não sei se você teve aula com o Luiz Fernando, Não. de história, né? Ele, bem na época que eu odiava história, era a matéria que eu mais odiava, assim. Uhum. Todas as matérias de humanas eu odiava. E aí, só que eu me apaixonei pela ideia que esse professor ele dava de conteúdo, né? A maneira que ele dava aula, né? Que ele dava aula. Aí quando ele passou dessa forma diferente pra gente, né, assim, eu comecei a entender, né, de fato, porque, cara, imagina um cara que odeia. O filho dele morreu, cara. O filho dele morreu, e foi uma história muito trágica, porque o filho dele morreu, sabe como? Afogado. Ô, louco. Afogado. E aí que eu comecei a notar assim, cara, a vida não vale nada, né? Por isso que a gente tem que entregar nosso melhor e ser nós sempre, né? Sim. E aí eu lembrei desse caso, né? Foi um dos momentos, né? E recentemente o falecimento da minha mãe, assim. Sim. Foi uma baita, assim, virada de chave. Acredito que pra sua vida também, né? Do meu pai na seu época pai, foi total. né? Entendeu? Você sabe que muitas das vezes é um nascimento ou a morte de alguém que faz você destravar algo ou Sim. entender alguma situação para mudar a rota, né? Recalcular a rota. É que você sai da zona de conforto, né? Você até me lembrou, deve ter uns 6 meses atrás, mais ou menos, mas assim, eu tive uma visão do que eu quero pro meu futuro. Uhum. Eu tive uma visão do que é um sucesso. Eu fui pegar um café lá na frente da empresa e aí me deparei com um cliente nosso, até vou falar o nome dele, né? Ele nem sabe disso, mas é Valdivino Sandim. Ah, legal. Ele já passou dos 80 anos. Se eu não me engano, ele deve estar até beirando seus 90. Mas estava ativo, tá ativo e é cliente do meu pai há muitos anos, né? Então foi um cliente herdado. Aham. Mas assim, o que me chamou a atenção na cena foi que a hora que eu cheguei lá na frente, ele estava negociando peças com o meu vendedor, mas ele estava com um neto do lado dele. Um neto que devia ter 19, 20 anos. E aí eu fiquei olhando aquela cena e pensei comigo, eu falei, cara, a filha dele confia tanto nele e deve ter tanto orgulho do pai, que ela pegou o filho e falou, vai aprender com seu avô. Segue seu avô e aprende com ele. E aí ele estava ali ensinando o neto a trabalhar, literalmente. Então, a hora que eu olhei para aquilo lá, eu achei maravilhoso. Falei, isso que é o sucesso. E como eu tenho filhas, né? Então eu vi aquilo, eu falei, eu quero isso para mim. Que legal. Eu quero tá velho, mas a minha filha ter tanta confiança no pai, tanto orgulho, ao ponto de dar o filho dela para mim, para eu poder ensinar. Então, assim, aquilo para mim virou questão do sucesso, né? Algo que eu quero. Leslie, até uma pergunta que me veio assim à mente, né? Que é sobre legado, né? Como que faz? Porque você não é herdeiro, você é sucessor. Isso. Né? Como que faz para suceder uma empresa? Como que faz para ter isso? Eu sei que foi forçada. Foi. Né? Foi forçada. Na realidade, eu era herdeiro. Você era herdeiro, né? sucessor, né? Como que faz para suceder? O que você tem que respeitar? O que você tem que inovar? Como que vocês fizeram para passar pelo legado, a jornada do legado? Tá, falando do início, né? No início, como foi bem repentino, eu e o Álvaro, a gente não fazia parte da empresa. Eu estava me tornando piloto de avião. Você tá louco, ó. Nada a ver. Outra curiosidade. Isso. Eu tava seguindo carreira de piloto de avião, né? Uhum. E aí do nada parei. O Álvaro tava morando no Rio de Janeiro, né? mexendo. Doutor Álvaro. Isso. Também largou tudo aí. E a gente caiu de paraquedas. A gente fala uma brincadeira, mas é uma brincadeira com fundo de verdade.
No primeiro dia que a gente chegou na empresa, a gente ligou o computador para ver se dava alguma dica. Mas graças a Deus, assim, era uma empresa muito sólida, a gente tinha funcionários muito antigos e a minha mãe também fazia parte da empresa, ela cuidava da parte financeira da empresa, né? Então acabou assim que foi uma virada de chave repentina e forçada, como você colocou, só que a gente dependia da empresa para viver. Então, e a gente teve tempo. Então a gente foi amadurecendo, aprendendo, porque como eu falei, era uma empresa já sólida financeiramente, sólida de mercado, tinha clientes. Então a gente conseguiu ter tempo para amadurecer, para poder se desenvolver e se tornar um sucessor, porque a gente não foi preparado para isso. Essa é uma parte bem dolorida, é algo que eu pretendo no futuro. As minhas filhas, por exemplo, não estou falando que eu quero que elas sejam minhas sucessoras, não é isso. Mas eu pretendo preparar elas para o mercado de trabalho, né? Acho que faz parte disso. Que legal. Olha, dizer pra gente partir para a parte final aqui, até queria... aqui eu gosto muito das dicas, né, os insights, né, finais, assim, consolidando todo o episódio que a gente conversou hoje, todas as ideias, né? Quais são as 3 dicas que você daria para um empresário, produtor, né, produtor rural, empresário, para ele poder se transformar e poder crescer, alavancar e poder passar para o próximo nível? Não, difícil, hein? A primeira eu acho que é aquela que eu falei do GPS, por exemplo, que a pessoa tem que estar flexível a mudança. Sempre. No mundo de hoje, quem está parado está fardado ao fracasso. Esse é um ponto. Segundo ponto, que isso é uma coisa que eu vivenciei na prática no ano passado, que foi um ano que eu me desenvolvi muito, fiz muitos cursos. E aí eu percebi, assim, que... Vamos dar um exemplo. Minha equipe estava aqui, eu comecei a fazer cursos, e quando eu vi, eu estava lá em cima. E estava um buraco muito grande. Então, a gente tem que procurar maneiras de puxar a equipe para cima, transbordar esse conhecimento que você adquiriu. Porque não adianta nada, você está lá em cima, a equipe está lá embaixo, tem um vácuo. Então, eu percebi isso, que eu tenho que começar a trazer minha equipe mais para próximo, mais para cima, aumentar ali a questão de profissionalização deles, né? Acho que por aí. Você tem alguma aí, terceira, para me ajudar aí? São essas aí, pô. Essas daí que eu sinto do coração. O meu grande insight do episódio de hoje foi sobre tomadas de decisões difíceis, sabe? Vejo que, assim, desde o início, querendo ou não, é muito árduo, né, a trajetória sua como empresário, né? Eu vejo que vocês acreditam bastante no negócio, né? Tem que acreditar para estar onde vocês estão, vocês são loucos, né? Isso é claro. Né? Mas e como que a gente conseguir melhorar as decisões, né? Eu tive essa virada de chave hoje, que é muito bacana. Aliás, para a gente encerrar, o que eu quero que você faça agora, né? Quero que você também deixe as redes sociais aqui da Comac, né? Para a gente poder utilizar, né? As pessoas que seguirem a gente poderem acompanhar, né? E também deixar uma mensagem final pro empresário. Aqui o nosso podcast é para pequenos e médios empresários, né? Empreendedores. Que dica que você daria para eles? Um insight, uma mensagem, levando em consideração toda a sua trajetória como profissional e empresário? Olha, eu vou deixar como mensagem final uma parte que eu falei bastante aqui, que é a questão do amadurecimento e a questão de ser franco com as pessoas. Porque eu vejo hoje pelo mundo que eu tenho muita dificuldade, porque você acaba lidando com vários tipos de perfis de pessoas diferentes, só que essa questão da franqueza, de ser honesto, de olhar olho no olho, falar o que você pensa, isso está cada vez mais difícil de encontrar, sabe? Então, tá mais difícil você confiar nas pessoas, você se abrir. E esse é um ponto que quando a gente fala de empresas, quando você quer ter clientes hoje, para você conseguir clientes e ter sucesso, você precisa criar uma confiança com aquele cliente. Criar um relacionamento. Então, hoje eu levo isso muito para mim, não só como os clientes internos, que você falou, colaboradores, mas também para os clientes externos. Você tem que ser transparente, você tem que ser honesto e passar confiança para ele. Não existe mais aquela conversa de vendedor, de você vender o que você quer. Hoje você tem que vender o que o seu cliente precisa. Esse é o ponto-chave. Aí, chique, hein? Caraca, você até pegou o microfone e jogou, assim. Deixa as redes sociais aí, Alizé, pra galera, as suas redes sociais, as redes sociais da Comac, site, onde que acha, como que funciona. Comac.com.br, né? A gente é concessionário da LS Tractor. E @Alesi Fialho, ali no Instagram.
Vamos postar uns cortes depois. Maravilha. Vai ter muitos. Para você que ficou até o final do episódio, siga a gente. Não esqueça de entrar no Spotify, deixar 5 estrelas pra gente, curtir no YouTube, se inscrever, porque sempre vai ter materiais, sempre haverá novos materiais aí de qualidade para todos vocês, pequenos e médios empreendedores e empresários que movimentam o Brasil. Espero vocês nos próximos episódios. Até! Até mais.